Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar a falar aqui com o meu convidado especial, se você precisar de alguma informação sobre como empreender, como investir e dúvidas aqui no ecossistema, você já coloca, porque se eu não conseguir responder, vou passar para o meu amigo, porque com certeza ele sabe muito aí do mercado. Porque eu tô aqui com o Guilherme Suetugo, Gui, né? Gui. Pode ser o Gui. Gui é melhor. Explica Gui, né? Explica Gui. Pode ser Gui. Conhecido como Gui. Gui, prazer imenso receber você aqui, viu? Prazer é meu. Prazer é meu. Te conheci há pouco tempo, né? Verdade. Tem o quê? 2, 3 meses? Acho que foi isso, na resenha do Gabi. Na resenha do Gabi. E tinha muita gente boa lá. E de repente todo mundo te conhece. Todo mundo sabe quem é Claudinha. E todo mundo conhece todo mundo. O meio é pequeno, né? E legal que a gente ficou numa mesa e fechamos ali, né? Isso. Ninguém podia vir junto, né? Quer dizer, mas foi bom. Tipo assim, olha, se desloca, vai fazer o social em outra mesa. Continuamos ali, né? Isso. Senta aqui de volta. Fechamos um grupinho. Mas foi um prazer imenso te conhecer. Obrigado, e a gente Cláudia. tava falando um pouco de energia, né? Total. Como que é bom isso. E a gente Muito está bom. gravando, e é bom a gente conversar com pessoas que têm energias boas e que principalmente conseguem, além de ter, também transmitir isso. Sem Então, dúvida. prazer imenso ter você aqui. Prazer é meu. Obrigado. E aí, eu tava lendo aqui um pouquinho sobre o Gui, gente, que ele tem essa cara de novinho e ele é super novo, mas ele tem tanta experiência. Ele é um empreendedor, graduado pela PUC, fez FGV, tava me falando aí das suas faculdades, trabalhou no Santander, General Electric, Latam, enfim. Você também é sócio num escritório, né, da XP. Exatamente. Olha, que tá indo aí já pro 5 bi, hein? Não sei qual que é a próxima Deus te meta, mas abençoe. já tá indo aí, hein? E também você, não sei se ainda você é sócio naquelas empresas farmacêuticas, né, no interior de São Paulo. Vou te contar essa. Ah, então você vai me contar aí como é que você tá. Então, assim, você tem um histórico de empreendedorismo que eu achei fantástico, sabe? Aquele Que bom. empreendedor em série, Bom. mas aquele cara novo que tem sangue nos olhos, é visionário. Eu acho que eu tenho um pouco essa visão aí do teu perfil. Mas mais do que eu ler o teu currículo, que é maravilhoso, que eu vou colocar depois para vocês lerem também, eu quero que você fale um pouquinho da tua jornada, Gui. Legal, legal. Você falou de várias coisas aí, né? Foi muito interessante porque quando eu fui fazer faculdade, né? Começar tudo aí, a minha vida, que parece que faz muito tempo, né? Mas eu queria trabalhar e eu queria entender como funcionava tudo. Só que eu não tinha know-how, não tinha experiência nenhuma. Então eu comecei a trabalhar desde o primeiro ano da faculdade. E, pô, passei por diversas coisas assim, desde o marketing da Universidade de São Camilo, que eu era estagiário, ia lá, pegava um busão, chegava lá, não entendia nada que eles estavam fazendo, mas ficava lá no operacional, super legal e tal. E, de repente, eu comecei a me interessar por aprender mais rapidamente, porque eu conseguia olhar as pessoas de destaque, e aí você começa a jogar os sarrafos pra cima, né, digamos assim. Eu acho que isso bem provavelmente aconteceu com você também, né? Também. Quando você olha. Então, eu trabalhei no Santander, trabalhei na GE com healthcare, que era uma coisa completamente diferente. Olha. Virei trainee da Latam e ali dentro eu tava legal, tava ganhando bem, fui promovido em 6 meses, tava tudo rolando legal, só que faltava ainda alguma coisinha e eu não conseguia ficar na cadeira assim durante 8 horas de jornadas. Era inquieto. Isso, sem entregar as 8 horas de jornada, né? Porque as pessoas vão pro trabalho, aí trabalha, sei lá, 3 horas, aí para. Não era produtivo. Zero produtivo. E eu sou completamente contra o que não é produtivo. Eu acho que assim, você ter a presença física é importante? Com certeza é. Porque você consegue passar cultura, diversas outras coisas. Mas improdutivo, eu acho que já não vale a pena. Presencial e improdutivo é Exatamente. ruim. E eu me sentia ali que preciso fazer alguma coisa. Nisso tinha acabado de comprar um carro que eu queria muito, Tá. que era o meu sonho de consumo. Falei, vou vender o carro para empreender. Olha. 2012 isso. 12, 13. E aí vendi o carro, comecei a comprar participações nessa farmácia, lá no interior de São Paulo. Em Jales, né? Jales, que é da rede Multidrogas. Que inclusive eu estou... Agora eu já posso falar, eu tô fazendo meu exit agora. Eu saio em janeiro. Tá fazendo seu phase out? Já tô... Tá, então quero dizer, você vendeu as suas cotas, é isso? Vendi todas as minhas cotas. E vou sair, vou ficar
pouquinho ainda no... 10 anos depois, é isso. Um pouquinho travado, né? Não, tô brincando. Vou ficar algum tempo ali só dando uma gestão à parte, mas eu tô saindo. E justamente porque a distância foi muito tempo, assim, pra mim. Desde 2012 eu viajei. E aquele Gui inquieto também provavelmente já tem outras coisas aí. Eu acredito que seja isso. É isso. E aí demanda você estar lá também, né? Claro, presencialmente. claro. No interior funciona muito diferente daqui, né? Claro. As Não é só ser sócio, né? Não. Quer dizer, só para ser sócio, você vende as suas cotas e você investe em outros negócios que provavelmente já está aí, né, encaminhando. Exatamente, e que dão renda passiva, né? Eu acho que no fim, depois de um tempo, você quer uma renda passiva para que você possa pensar fora da caixinha com tranquilidade, né? Eu acho que é muito isso. E tô saindo agora, mas foram 12 anos, 13 anos aí de longos trabalhos, muito tempo de trabalho, aprendizados, muito, mas muito mesmo. E viajava 600 quilômetros 4 vezes ao mês para fazer dar certo o negócio. E eu abri um coworking ao mesmo tempo que é aqui pertinho do estúdio, aliás, na Pedroso de Moraes. É pertinho mesmo. E de lá eu comecei a trazer startups pro coworking, comecei a ter contato com essas startups, falei, tá aqui. Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Falei, vou investir em todo mundo que tá aqui dentro. Era perfeito. Falei, tem uma permuta aqui de locação, o restante eu coloco em dinheiro. Eu vou investir, ainda vou ajudar, vou aprender com eles, né? Você sozinho já queria fazer tudo. Foi isso. Comecei a fazer mútuo conversível com aluguel ali dentro. Foi exatamente isso que aconteceu. E comecei a me envolver nesse mundo. Conheci o Raoni Rossetti, que era o ACIO da XP. E por um acaso também da vida, para você ver como são as energias, né? O que a gente estava falando aqui. São as energias, as conexões boas. Exato, as pessoas aparecem e você nunca espera que vão aparecer. E depois que eu conheci o Raoni, ele falou assim, cara, entra pro mundo de investimentos. Isso lá atrás, nem lembro quando é. Eu falei, tá, mas ele comecei a produzir um conteúdo de empreendedorismo ali no Instagram e eu já indicava para um escritório do amigo meu, que é da XP, que é o que eu tô hoje. E de repente ele falou assim, cara, por que você não tá cuidando da carteira? É sua. E de repente eu comecei a falar assim, tá, é minha. E eu comecei a me apropriar disso. E vieram longos anos também, até agora, que a gente tá fechando o contrato, eu sou sócio de fato agora. Nesse meio tempo, eu continuei na farmácia também do mesmo jeito. E continuei buscando coisas também, porque eu não... Esse teu lado empreendedor aqui. Não consigo. Eu não consigo. E agora eu estou realizando as coisas que eu consegui trabalhar durante muito tempo. Então, acho que assim... Uma coisa que é legal que todo mundo saiba, né? Empreender é legal, é super legal. Só que é muito difícil. O lado difícil ninguém passa, não tem romantização, né? No dia a dia, Zero né? Na romantismo. operação, né? Zero glamour. Zero glamour. Desde você pegar a vassoura e varrer porque o cliente está incomodado até você gerir tantos funcionários. Ter dificuldade para pagar o 13º dos funcionários. Perfeito. Ou suar no final do ano. Perfeito. Veio a pandemia... Só quem é empreendedor sabe. Aquela coisa louca, né? Financia, vai e você vai aprendendo essas coisas, né? Não vem da noite pro dia. E hoje eu estou, vou falar que eu estou porque eu costumava ser e hoje eu estou porque eu gosto de ser mais rápido. Acabei de topar um desafio novo, eu só não vou falar aqui agora porque a gente ainda tá no processo de NDA. Isso. Mas já saberemos quando sair esse programa, já vai estar lá, só a gente ir no teu LinkedIn. Vai estar lá, pode entrar que vai estar lá. Vamos. Eu já sei qual que é, eu já sei, já falei pra ele que eu assino embaixo. Claudinha já tem informações privilegiadas aqui. Mas eu assinei o NDA. Será? Pensando aqui. E foi isso. Eu tô num desafio novo agora. Eu continuo com alguns negócios como investidor, só que eu gosto muito de participar. Então, eu comecei a empreender em empresas veganas por causa de um amigo que é o Krika. Você conhece o Christian Walters? Não conheço. Tá, é da mesma turma do Mark, do pessoal todo ali. Então eu vou conhecer. Vai conhecer. Ele palestrou no Summit, lá na Bossa. E... é um cara fantástico, assim, espiritualmente, que é o que a gente tava falando. E ele me levou para esse mundo e eu falei, tá, vamos. E aí comecei a investir em indústria de tênis, tênis vegano. Eu falei, o que é isso? Tá bom, quero saber. Fui. Aí, de repente, queijos veganos. Tá bom, me dá para provar, deixa eu ver. Legal.
Vamos. Aí veio uma outra lá de roupas, proteínas que a gente tá fazendo agora. Olha, um nicho. É, É um e nicho. tudo vegano. E é legal Aham. porque tem comunidade. Tem, O veganismo tem comunidade. sim. E eu acredito muito que os negócios daqui pra frente Uhum, vão ser muito focados em comunidades, porque a rede social ela pulverizou, uhum, digamos assim, todo mundo é influenciador hoje, entre aspas, uhum. obviamente, mas tá virando uma commodity. Então eu acredito que as comunidades que vão fortalecer o Ela Invest, Eu por tenho exemplo, certeza disso. Já tem você algum tempo que a gente já está migrando para comunidades, né? e você Isso é uma inspira, tendência total. você inspira muitas mulheres aqui Uhum. a fazerem tudo isso, né? Essa jornada que não é nada simples, né? Não é nada simples, não é nada glamouroso. Você sabe bem disso, mas hoje eu estou isso, digamos assim. Uhum. Todo mundo me pergunta o que que você faz. Um monte de coisas. Você não consegue resumir. Não, é isso. Minha mãe me pergunta, mas o que que você Uhum. faz? Acho que ela quer contar para as outras pessoas, né? O que que seu Uhum. filho tá fazendo? Não sei. É um empreendedor, investidor Ah, e tá aí, né? é isso. E inspirador também, né? Obrigado. E me conta do Explica Gui. Explica, Gui. Vamos lá. Explica, Gui. Eu adorei. É, Explica Gui. e eu pivotei isso no meio do caminho. Foi uma Aham. coisa que eu peguei um pouco do que tinha da Ana Laura Magalhães ali do Explicana. Uhum. E eu tava nessa vertente de mudar de escritório. Eu passei por outros escritórios da XP. Uhum. E nesse meio tempo eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. E aí falei, pronto, conteúdo financeiro explica Gui. Vou te explicar o que você Uhum. precisa. Sim. E comecei a produzir conteúdo, de repente fui indo com publi. Aí eu falei, cara, tá vindo publi pra eu fazer. Eu nunca tinha feito publi na vida, né? Então, nesse meio tempo fiz muitas coisas, só que hoje eu tô direcionando um pouco minha energia para onde eu acho que ela deve ser direcionada. Eu continuo fazendo conteúdos com outra frequência, então Uhum. eu respondo muito mais os directs, que seria uma Olha, comunidade, interessante. isso, Interessante. do que na produção de conteúdos Uhum. completamente ativa. Tá. A gente está focado em trazer conteúdo de qualidade e não Uhum. só de quantidade para o algoritmo entender que você tá legal ali. Tá tudo bem se não tiver legal, não tem problema. E fortalecendo a comunidade. Então, hoje uma menina mandou mensagem: Ah, cadê a planilha de rentabilidade? Pô, tá, tô te mandando agora. Me manda seu e-mail pro direct. Mandei para ela. Meu, repassou para a amiga veio, falou, eu mandei também. Então, eu tô fazendo muito mais um fortalecimento aqui no online, que seria o offline, no back, Sim. do que Uhum. realmente ali captando tanto nos conteúdos Só virais. jogando, né? Exatamente, Tá. exatamente. Uhum. Que legal, que bacana. E qual lado que você prefere do Gui? Empreendedor, investidor? Como é que você se, ou como você se vê, se projeta? Olha, Claudinha, eu Porque sou depois você vai ter que inquieto. filtrar um pouco, né? Você sabe que Vou, depois você vai filtrar. vou porque não dá pra fazer Mas eu tudo. sei que você é inquieto, mas vai filtrar. E as coisas vão convergindo, você sabe disso, né? Eu acho que coisas que não têm a ver com o teu negócio ou com o teu propósito, com a tua energia, elas vão saindo ou você vai tirar. E aí você vai ter aqui o teu ecossistema, que é o que você está falando de comunidade, isso vai acontecer e cada vez mais vão ter pessoas e projetos que têm muito a ver com o seu dia a dia. Então você vai ver que as coisas vão. O que você vai fazer, eles vão ser complementares, tá? Então, quer dizer, é como se fosse uma transição. Você veio uma transição de carreira, de posicionamento, de negócios, apostou, e agora você está justamente vindo para cá. Mas, enfim, eu vejo dessa forma. Eu acho que depois vai ter um filtro aí próprio teu. Então, pensando no Gui, nesse cara inquieto, nesse cara super inteligente, nesse cara articulador, comunicativo, né? Você vai continuar sendo inspirador, você vai continuar sendo, enfim, um cara aí super, né? Do bem aí com as pessoas e Brincando. tudo mais. Mas como é que você se, ou um modelo de alguém, ou qual é, como que você se vê, ou quem você se vê daqui a alguns anos? E não muito, tá? Vamos falar no máximo 5, tá? Cinco? Porque, é. Se for Porque no cinco, você, olha, você faz acontecer e eu vou cobrar. a gente vai fazer. Não, eu sou muito executador. Então eu Sim. tenho um perfil muito executador. E eu acho que Uhum. isso faz parte disso que você está falando. Então, eu não gosto só simplesmente de investir num negócio e deixá-lo ali. Porque eu acho que as coisas dependem também de muitas
muitas outras variáveis. Então, treinamento, o networking. Durante muito tempo eu usei meu networking de uma maneira muito errada. E eu tive que aprender a usar de uma maneira certa, porque eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender até onde elas podem ir, entender o que isso pode gerar de negócio e entender aonde é benéfico. Então, eu demorei para entender isso, porém eu comecei muito cedo. Basicamente foi isso. E eu acho que as oportunidades foram passando pela minha vida. Eu sou, sim, fui um cara que fui criado basicamente no interior de São Paulo, em Jales. Nada contra. Eu ser criado em Jales foi maravilhoso para minha paz, podia ficar na rua e etc. Porém, aquela cabeça não é mais minha. Então, hoje, o que eu quero pro Gui daqui 5 anos? Como eu me vejo? Eu sempre quis chegar. Isso é engraçado. Eu sempre converso disso com o Thiago Godoy, com o meu Ah, sócio, com o é? papai. A gente Ah, sempre põe uma meta, né? E aí, a hora que chega essa meta, a duvido, gente joga lá. duvido. Isso. Aí você vai Não chutando. creio, não Você vai creio. chutando a meta pra cima. E aí você vai falando, tá, mas aonde você quer chegar de fato, né? Então, hoje, basicamente, assim, todo mundo gosta de conforto, Uhum. obviamente. Então, eu sou um cara que busquei a minha independência financeira desde muito cedo. E eu acho que hoje eu quero um conforto, é disso que eu acho que tempo. Acho que o tempo é o nosso ativo mais valioso. Então, eu quero gastar minha energia hoje com o que vale a pena. Onde tem Boa. pessoas que têm energia boa, bem como você falou, que trazem, que agregam diferentes coisas. Eu não sei se eu vou parar. Se eu falar que eu vou Certeza, parar é não, parar você mentira. não vai. Eu também. Só tô falando o seguinte, como é que você se vê aí daqui 5 anos? Né? Eu acho que isso que é importante. Você quer continuar sendo empreendendo, você quer ser um investidor, você quer ser reconhecido como o cara que está fazendo e gerando o quê? Qual que é o teu legado que você gostaria de deixar? Perfeito. Legado. Falei disso ontem à noite. Com Eita. uma amiga super legal que é espiritualizada demais. Uhum, Eu acho que é um propósito. O que eu quero tá. deixar hoje é assim, eu tenho um cunho de sempre ajudar as pessoas e eu acho que isso vem do interior, que é muito legal. Eu tinha uma proximidade com os meus funcionários muito próxima e são pessoas que você vai acompanhando o crescimento delas também, é super legal, né? Uhum, E hoje o que eu queria, assim, bem sinceramente, é conseguir fazer uma coisa que faça a diferença na vida das pessoas. uhum, E eu acho que existe um limbo aí também, que é uma linha muito tênue, do dinheiro com a realização e com o propósito. Que eu acho que hoje eu vejo como coisas muito diferentes. A felicidade, o dinheiro, o propósito. Dinheiro traz felicidade? Traz. Por quê? Isso eu penso, né? Porque ele pode te tirar de momentos de infelicidade. Então você pode pagar um plano de saúde para sua mãe, você pode pagar as contas dos seus filhos, você pode prover para os seus filhos coisas que às vezes você não pôde para você. Então eu vejo muito assim, o dinheiro te tira de muitas armadilhas, de muitos problemas. Então acho que assim, o dinheiro ele é muito legal, porém depois do dinheiro, acho que todas as pessoas, tá? Muitas buscam o ego. Eu acho que a rede social trouxe isso muito à tona. Então, pessoas que são, assim, extremamente bem-sucedidas, elas falam, pô, tá, mas agora eu quero aparecer, né? Aparecer entre aspas. ah, não, aparecer mesmo. Aparecer Não é mesmo. nem entre Eu aspas, não vou não. colocar entre aspas. Eu posso sem filtro aqui, Não, né? você tem muito ego. É muito ego. Então, eu acho que não é necessário isso também, sabe? Eu acho Aham. que hoje, pra mim, a vida ela tem ganhado um sentido muito espiritual, que era uma conversa que eu estava tendo Hum, com o Krika, que é esse investidor. Ele é uhum. investidor faz muito tempo e eu acompanhei a carreira dele e ele errou, assim como eu errei milhares de vezes, né? Eu tive que Erramos. fechar o working, você sabe Claro. bem. E Uhum. você erra, Falhamos. né? Uhum. E você tem que saber a hora de parar também. Então acho que hoje é muito. Eu fiz um caminho ao contrário, que é o que eu estava escutando ontem até. Eu comecei nas empresas, fiz uma carreira, logo eu saí para empreender. E aí, de repente, agora as pessoas estão querendo que eu volte como sócio para as empresas para assumir cargos executivos. Mas Uhum. é simplesmente para que eu possa passar um caminho que, em teoria, é mais fácil para ninguém se machucar. Então, eu acho que o meu propósito que eu quero deixar hoje é muito o geek pode Tá aí. te Pode dar ser. caminhos com menos erros do que você pode ter. Eu acho que porque errar a gente sempre vai, então é errar e aprender, assumir o erro para si mesmo. E eu acho que esse é o Gui. Que legal, que Ah, bacana. E uma coisa que você falou, eu tenho visto também.
o corporativo está vindo muito aqui buscar esses talentos, né? Sem Por dúvida. quê? Porque quem está aqui, quem já empreendeu, viu investidor, já sentiu as dores, já está preparado. É Aí quando isso. você vai para uma corporação, você já está com inovação na veia, você já está fortalecido, né, de muita bagagem. E é Exatamente. difícil você hoje capacitar alguém da empresa para fazer isso, né? Tipo Perfeito. assim, descemos pro play. Perfeito. Se você não desce pro play, não tem jeito, né? E aqui nesse ecossistema é isso. Então, quem tá aqui tem uma vantagem competitiva gigantesca. E dá muito trabalho, E dá né? muito trabalho, e é tempo, né? É tempo. E às vezes Poxa. treinar as pessoas pode ser que você vai errar em muitos perfis, né? E para implementar processos para todo mundo igual, E adorei que você falou de egos. E homens têm muitos, muitos egos, né? Eu tem. vejo muito em homens. Não tô Eu falando também. que mulher não tem. Mas assim, isso me preocupa muito, né? Em qual Assim, me sentido? preocupa no sentido de, sabe, porque você, quando você tem muito ego, você não mostra a tua essência, você não mostra seu conteúdo. Perfeito. Você pode ter o conteúdo, Perfeito. tá? Então, numa primeira, para quem tá despercebido, não vai enxergar ego. Perfeito. Vai enxergar um cara brilhante, né? É isso. Talvez ele engane uma, engane duas, né? Ou talvez ele não saiba. Mas o que me dói é que também essas pessoas, elas se perdem. Sem dúvida. Você já viu aquela frase? O ego te leva lá na montanha, mas ele te deixa lá sozinho, né? Exatamente. Então eu vejo muito isso. E ouvir você falar disso, me dar essa oportunidade de fazer essa colocação, é uma coisa que eu sempre falo para os meus empreendedores, para os meus mentorados, para as minhas startups, Quantos né? são, Hoje eu aliás? tenho 130 startups no meu portfólio. Nossa, que coisinha, pô. E você sabe que eu tenho os meus founders, né? Eu tenho alguns que já fizeram exit, mas Legal. continuam comigo. Eu continuo acompanhando essa nova fase deles, né? Legal. Alguns estão com outros negócios. Hoje foram para o corporativo, mas eu continuo ali com eles, são meus meninos, né? Sim. Então, eu sempre falo com eles, eu sempre falei essa questão de ego. Porque chega num determinado momento, que é o que você falou, tem tanta gente falando que o cara é bom, que o cara é foda, que o cara faz tudo, que ele se acha, ele se Sim. perde. Eu tive realmente alguns empreendedores que num determinado momento eles sumiram. Fiquei anos sem ver. Eu falei, poxa, cadê fulano? Sumiu, né? Passou um ano, passou dois. Quando eu fui vendo, eu falei, não, tá sumido, mas tá bem, tá bem, tá bem. Eu falei, nossa, toma cuidado. Né? E de vez em quando eu ia lá, falo, cara, ó, tá tudo Tá bem tudo aí, certo. né? E aí era a armadilha do ego, Perfeito. né? E como eu já tinha feito a minha lição de falar, em alguns eu consegui resgatar. Mas eu acho isso interessante, ter essa visão e também que os empreendedores entendam que isso não é tudo, né? E subir num palco, muitas vezes, e falar o seu caso de sucesso. E eu vejo tanta gente que não tem o sucesso, mas vai lá e fala, né? Então, vamos trabalhar direitinho, vamos fazer, vamos formar. E acho que tudo isso é energia também, né? É muito. Mas você sabe que cada um também, né? E tá Sim. tudo bem, E tá tudo bem. né? Eu tô aqui colocando uma questão que é óbvio, Total. mas eu acho que tá tudo bem também. Se o cara quer isso, a Sim. menina quer isso, vai. Mas você sabe que não vai ter vida longa, né? E é engraçado você falar isso dos homens. Eu acho que as mulheres, eu acho que elas têm muito ego entre elas. Competitividade. Isso. É Eu bem acho difícil. que o ego é mais direcionado aí pra elas. Acho que São até pelo competitivas entre elas, né? aparência, acho que envolve muitos fatores, né? Quando você vem pro empreendedorismo, então é uma coisa muito louca. E o ego masculino, ele é muito linkado, acho que a tudo que a gente viveu culturalmente também, né? Bens materiais também, que é o que você falou, né? Total. O cara ganha uma grana, já tá no jatinho ali, postando pra todo isso. mundo ver, né? É isso. E pra quê? Assim, Pra todo mundo tudo ver. bem, se ele tiver o dinheiro suficiente que, vamos supor que o investimento dele tá sendo pago ali pra sustentar o avião, meu, Cara, super tudo legal. bem também, viu, gente? Tudo bem. Tá tudo bem, compre o seu avião. Ó, você é meu amigo ainda, hein? Continue com o seu avião, etc, tá se pagando, porque eu escutei isso essa semana. O avião tá se pagando, pô, beleza, maravilhoso, mas eu acho que existe uma linha aí muito difícil, porque o homem ele tem o ego cultural de eu sou o provedor, eu mando na mulher em casa, eu mando sou no meu trabalho. Isso. E eu defino. se alguém é melhor que eu, Não é. não é tão melhor que eu assim, Exato. eu não,
vai apontar algum erro que às vezes não existe. E existe o fake until make it, que tem diversos, que é o que você falou aí, né? Sim. Empreendedores de palco. Sim. Honestamente, tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem. Mas, no backstage, assim, eu tenho um leve preconceito com isso. Eu tenho minha blacklist. É? Eu tenho. Porque eu acho assim... Cara, eu às passei vezes, um pouco. Eu posso, eu já posso fazer isso. Então eu faço a minha blacklist. Eu chamo por meus palcos. É muito louco isso, né? Porque o cara, assim, o empreendedor de palco, às vezes ele vai impactar pessoas legais ali, porque ele vai inspirar com o que ele fala, se ele dominar a oratória. E a gente tem muitos que dominam a oratória, assim. É um negócio... Cara, eu tenho que aprender muito. Eu olho assim, eu falo, poxa, tá bom, vou aprender. É muito louco isso, né? Porque a oratória pega as pessoas. Eu acho que a oratória sempre pegou, historicamente, né? Quem dominou todas as populações, colonizou, foram essas pessoas. Então, eu acho que é uma coisa histórica. La garantia sou yo, né? La garantia sou yo. Isso, perfeito. A melhor frase, né? Por aí. La garantia sou yo. Olha, assim, o golpe tá aí. Cai quem quer, né? Isso, e cai. E cai, né? E você é do mercado financeiro e tem aquilo, né? Fique rico, né? Clique aqui. Acorde às 4 da manhã, trabalhe mais que os outros. Não. Gente, não. Sabe? Imagina, é só você clica lá que você vai ficar rico, não é não? Não é assim, né? Eu fiz um podcast, eu até postei hoje com os médicos, né? E eu tava explicando e tal, eles falaram, mas como que a gente vai ficar rico? Eu falei, pô... trabalha. Trabalha, isso. Trabalha em 3 hospitais aqui no Brasil, pelo menos. O investimento pode te deixar rico? Pode, num caso assim, uma startup que se acertar. Nossa, que você deve mas saber eu vou te bem, falar que assim. vai ser muito difícil. Muito difícil, muito né? Difícil. Qual é a chance? Se você é investidor anjo, você não vai ficar rico, ponto. Isso. Se você é investidor anjo, você não vai ficar rico, ponto. É isso. Tá? Eu tenho 16 exits. Tá, você sabe de tudo, então. Então, assim, consigo escrever um livro com sobre 130 isso. startups no portfólio. Exato, e consigo falar o seguinte, eu sei agora, eu sei que eu não vou ficar milionária com essas startups. Sim. Entendeu? Mas o aprendizado que eu tenho com essas startups, pode ser que eu ganhe dinheiro com outras coisas. Mas, esperando o exit delas, não. Sim. Só se eu tiver dinheiro suficiente para ir acompanhando, fazendo follow aí conforme elas vão crescendo também. Exatamente. Porque ou você é investidor anjo, ou você é investidor em série e vai investindo em todas, né? Exato. Mas aqui na ponta não é, e não adianta que eu não romantizo para ninguém. Eu falo Que a bom. real mesmo, Que entendeu? Bom. Que bom, porque a galera vende isso, né? O mercado financeiro vende muito isso, e é um negócio assim... eu tô todos os dias ali com clientes e é engraçado isso, né? Porque a minha vida foi construída desse jeito, assim, fazendo conexões. E conexões boas, assim. Quem ficou são as pessoas de energia boa. E são meus clientes até hoje. Então, meu LTV do escritório é muito alto. Eu não tenho churn. Mas é porque é o meu modo de lidar com as pessoas. Então, eu tô vendendo investimento ali, mas eu não tô enganando ninguém. Eu brigo com... Você tá trazendo, o escritório vai até se brigar comigo aqui, mas... Eu brigo com os assessores que oferecem COI, que... Não faz isso. Mantém o LTV do cliente. Você quer ficar rico com o cliente? E a gente tem um problema grande aí, que é o ego. O assessor, assim como o banker nos Estados Unidos, que é uma das pessoas mais endividadas nos Estados Unidos, o banker quer ter a vida do cliente. E o assessor acontece isso também. Então o cliente vai lá e põe 1 milhão, põe 2 milhões, ele quer viver a mesma vida, ele quer jogar golfe com o cliente. Tudo bem ele jogar golfe para manter o relacionamento. Mas se o cara ganha proporcionalmente muito a menos que esse cara, ele vai sofrer. E aí é o ego te pegando. Você consegue fazer de outras maneiras isso. Então, eu acho que muito nessa aliagem do que você falou de tudo, eu acho que é muito importante a gente desconstruir tudo. Que eu acho que já vem acontecendo. Trabalha cada um com a tua essência, né? Vai Perfeito. buscando, porque tem saúde mental, gente. Perfeito. Vai te pegar ali na frente, né? E pega, viu? E pega, a gente sabe, até com cantores, né? Não Isso. tem alguns cantores que tiveram... O Safadão. Não é Wesley isso? Safadão parou agora. Você sabe, né? Parou, deu uma pausa. Total. E você sabe que o ciclo é o mesmo. O ciclo é o mesmo. É a curva, né? É a curva. E é muito doido. Que bom que você tem essa visão. Eu tenho. Já foram poucos anos, mas eu acho que foram daqui muitos. 5 anos você continua no mercado, trabalhando muito como está agora, mas com propósitos e talvez em algumas corporações. Não em uma, mas talvez fazendo aí o mesmo trabalho para várias, entendeu? Sim. Como se estivesse multiplicando ali. Eu gosto disso. Eu não vou parar, bem provavelmente. Posso diminuir o ritmo para
pra ter tempo, que durante o tempo agora eu tava sem tempo pra mim. Então agora eu tô numa fase da minha vida que eu tô cuidando de mim. Opa, importante. Porque eu tava sabotando isso e, enfim, tava no hospital há 4 meses atrás, 3 meses atrás, tava internado no hospital. O quê? Isso Síndrome de ansiedade, pressão alta, workaholic total. tudo. E aí eu fui estopado pela vida. Não foi eu que escolhi. Então agora eu tô voltando com uma energia muito boa, com uma coisa muito diferente e as coisas fluem. Tá. Acho que quando você está num meio de energia boa, nos lugares certos, entendi. eu acho que as coisas Faz fluem. faz total sentido. Profissionalmente, emocionalmente, Os pessoalmente. relacionamentos. Tudo. Tudo, é incrível. E de repente vem. Você não espera. Acontece. Isso, Que bom que exatamente. seja uma nova fase. Amém. Mas eu quero que você me dê uma aula aqui sobre networking. Networking, vamos falar Porque sobre eu sei que networking. você é muito bom de networking. Então, assim, Sou. você sabe que também é um gap das mulheres, né? Total. E por quê? Não sei. Ego? Eu tenho não é Não? ego, não. Eu acho que tem uma questão cultural muito grande, né? As mulheres, elas sempre se encontraram, nós sempre nos encontramos, falamos de casa, de maridos, de filhos. Perfeito. Mas a gente não tem aquele papo leve de homem, de bar, né? Sabe? Aquela coisa. Vamos compartilhar. A gente tem feito isso. Então, pra gente, os assuntos eram assuntos ali bem restritos. E quando você fala de networking vem business, vem negócios, vem amizade também, né? Total. Eu tava conversando com o João Kepler, que eu gravei com ele tava falando assim, amigos fazem parte, né? Então, quer dizer, você tem negócios, amigos fazem parte, por que não isso? Então, cada vez mais, e eu tenho colocado isso para várias mulheres, eu tenho colocado isso, né, na minha jornada aí, e também provocado isso nas mulheres, por que não networking? Mulheres, vamos... E sabe o que eu falo? Vamos aprender com os homens, não é? Total. Vamos aprender com os homens, a gente precisa aprender. E aí eu quero que você ensine para mim e para muitas mulheres ali, ó, um bom networking. Ó, ensinar, eu vou dizer pra você que é relativo. Porque não é relativo. Pode funcionar, mas eu fiz de um jeito legal. Tá. Então, então vamos lá, vamos aprender. Vou ser bem honesto Explica, aqui. Gui, explica, Gui. Vou ser honesto e transparente. Acho que eu nunca falei sobre isso. Nunca mesmo. Eu, durante muito tempo, eu fui casado com uma pessoa e ela era do meio dos influencers, digamos assim. Esse meio podia me proporcionar alguma coisa e podia não me proporcionar nada. Nas minhas escolhas, eu continuei sendo eu mesmo. Só. Ponto. E dessas escolhas... Tipo, fica na sua. Fica na minha. Tá. Total. As minhas oportunidades de empreender começaram a surgir do networking. Por quê? Porque eu tava sendo eu mesmo e começou a todo um ciclo vir para que eu pudesse conversar, digamos assim, e conhecer. Isso não veio da rede dela, digamos assim. Isso começou a aparecer de outras redes. Então, de repente, eu tava... hoje, quando a gente vai na Sweet Secrets hoje, né? Quando a gente vai nesses lugares. Nunca imaginei que eu estaria nesse meio de networking. E eu fui construindo isso sendo eu mesmo, com a minha essência e sabendo a hora de tocar em negócios. Eu acho assim... Quer dizer, trabalhar com contexto, né? Falar com contexto. Isso. Muita gente fala, vou fazer networking. Tá, então vou sentar aqui com você, Claudinha. E vou te dar meu cartão. Isso. Vou te dar meu cartão aqui. Quer investir numa empresa e tal? Calma. Não é. Calma. Você tem que entender o que a pessoa é, qual é a essência da pessoa, qual é o perfil da pessoa, como ela é. Qual momento. Total. Em que momento ela tá, qual é uma série de coisas. Então, eu continuei fazendo meu networking para que as pessoas soubessem o que eu faço e soubessem quem eu sou. E, durante muito tempo, isso não me gerou dinheiro. Porém, de repente, teve uma curva muito acentuada. E foi quando eu aprendi a fazer um networking de verdade. Que é bem onde você falou. Eu acho que o networking, você tem que saber explorar ele na hora certa. Networking tá aí pra todo mundo hoje. Você pode comprar networking hoje, né? Então você paga pra estar num evento? Num evento. Num clube? Um clube. Posso citar diversos nomes aqui. Exato, que você vai saber do que eu tô falando. A gente tem vários hoje que cobram... Você compra um passe social. Verdade, o dinheiro te coloca lá. Te coloca lá. E aí de lá, o que vai sair depende de você. Eu até fiz um post essa semana falando sobre isso. Vou ler. Juro, as oportunidades da vida, às vezes não. Elas não são iguais para todo mundo. Isso é um fato.
Do homem pra mulher já é muito diferente. Uhum. Do cara que tá ali pro cara que de repente nasceu na favela e o espelho dele, né, é outro, eu acho que a gente tem que olhar pra isso com bons olhos também e entender que não é um problema político, sistêmico, obviamente, só que a pessoa também, ela tem a oportunidade de tentar fazer o dela diferente. É muito mais difícil? É. E pra mulher é muito mais difícil? É. Aí a gente ainda não quebrou totalmente Vamos fazer isso. um post esse networking para as mulheres, tá? Vamos fazer. Vou te pedir. Pode pedir, pode pedir. Já acabei A de gente pedir. faz. Não, e é legal, porque Vamos fazer. eu vi muitas mulheres empreendedoras e que deram muito certo. Uhum. E o perfil delas é muito um take risker. Elas vão pra cima, É. de fato. São agressivas, vamos São agressivas. Que bom. Então, eu tava pensando nisso hoje, uma amiga chamou pra ir no evento amanhã e ela é muito do networking. Uhum. Ela é uma das mulheres que mais fazem networking que eu conheço, a Tati. Mas eu acho importante você saber a hora e o momento de fazer networking, Uhum. mas ele vai passar por você se você quiser. Uhum. E dá pra se comprar um passe social pra você aproveitar disso da maneira mais rápida e boa possível. Porém, se você não tiver o perfil, bem provavelmente você não vai aproveitar isso pra nada. Sendo bem honesto aqui. Gente, a gente vai precisar desse post dele. Total. Bem explica Gui pra gente, hein? A gente explica. O que a gente conseguir, a gente explica. Não, mas é verdade. Mas eu acho que nós estamos melhorando. Eu acho que eu tô Sem melhorando dúvida. meu networking. Você viu? Eu fui no evento, só homens lá. Sem dúvida. Não, mas você já... Né? Bom, pra mim é vista como a mulher dos investimentos ali. E é legal que você tá passando porque você vai propagando isso. Uhum. Vai provando pra outras mulheres que dá, Olha, que é possível. E você sabe que ontem saiu o anúncio, né? Fui indicada novamente. Tô entre as 10 pessoas investidoras. Melhor novamente. Parabéns. Novamente, top 10, Parabéns. né? Parabéns. Agora vamos começar as votações. A gente ajuda aí, a gente ajuda aí. Mas assim, é muito bacana, porque assim, nós mulheres, a gente não fala muito sobre a gente. E aí a gente tem que falar. E eu falo para as mulheres, vamos falar, vamos, né? Vamos colocar. Eu acho que é um trabalho, mas com a tua ajuda, vamos conseguir. As fragilidades, né? Eu acho Sim, que sim. todo mundo, o homem, eu acho mais Exposição. ainda. As mulheres, elas se expõem poucos, né? Sim, e eu acho que é um pouco do ego. E o cara, ele vai, né? Tipo, coloca uma máscara assim Coloca, e vai, não é? Coloca. E isso é muito doido, porque só que na hora de também expor as fragilidades, o homem tem muito mais dificuldade que a mulher. Ah, isso eu sei. Porque Muito mais. você sabe que eu falo o seguinte, né? Tem algumas reuniões que eu faço, aí o cara, né, fala, tal, falando, tá bom. Aí eu falo assim, bom, agora vamos separar os homens dos machinhos, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu falo assim, vamos separar, né? Vamos ver agora. Porque é difícil. Você vê muito machinho, mas homem mesmo que coloca realmente, quando a gente fala, por exemplo, de investimento, quando a gente fala de agregar, tô colocando nesse sentido realmente, de Total. negócio, né? Total. Então o cara coloca um portfólio de oportunidades ali. Aí quando eu falo, não, vou sentar, então vamos estudar aqui, vamos, né? Veja bem, não é bem isso, né? E quando você vai, eu falo, poxa, então não é a palavra, né? Então, isso a gente vê muito no mercado. Sem e aí dúvida. a gente acaba aprendendo bastante, né? Aprende. A experiência Aprende. ajuda. E te corta um caminho muito grande, né? É, eu tento passar isso Você pega um atalho muito bom. É. E a gente acaba pegando essas percepções das pessoas, Sim. né? Então, assim, tipo assim, o golpe tá ali, cai quem quer, né? Exatamente isso. E aí, eu acho que, assim, tanto tempo nesse ecossistema, a experiência tem que servir para algumas coisas, né, Gui? Total, sem dúvida nenhuma. Gui, eu adorei nosso papo. Obrigado. Paula falou ali que já acabou o nosso tempo. Eu ficaria contado. mais... Acabou. Eu ficaria aqui mais umas 15 perguntas Também para ficaria você. tranquilo aqui. Te desejo muito sucesso. Acho que você é Amém. referência. Acho que você é Olha, eu falei outro dia com a Carol Pfeiffer, Sei. que eu acho a Carolzinha a cara dessa nova geração, Acompanho sabe? muito ela. Sim, sou super amiga, adoro, sou fã também. E eu acho ela com uma energia boa, eu acho ela tão produtiva, eu acho ela tão investidora, tão participativa. Para mim, ela é a cara dessa nova, desse ecossistema, mas ela é a nova cara, né? E vem dela, né? E vem dela, é a natural. essência dela, É natural. é natural dela. E eu acho que você também tem muito isso, sabe? Você também é a cara dessa nova fase que a gente está vivendo nesse ecossistema. Aí vai de você criar isso
e fazer o seu legado da melhor forma possível. E eu vou Não, estar aqui, ó, obrigado. junto para eu aprender com ele. Obrigado, eu que aprendo muito com você. É legal essa troca, eu que te agradeço aí pelo convite. Eu acho que o trabalho que você está fazendo aqui é um trabalho muito importante. Ele agrega, de fato, não é um trabalho de mais um podcast, de conteúdinho, de, sei lá, Mais qualquer uma coisa que que a quer gente tem aparecer. hoje, fofoca, blá, 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 que não agrega em nada na vida das pessoas. Pode ser legal de você assistir ali, entreter um pouquinho, mas você está agregando de fato aqui. Então, Obrigada. parabéns pelo podcast. E a gente vai estar junto aí nessa estrada aí. Certeza. Muito tempo, se Deus quiser. Muitas aventuras Estaremos, aí, né? estaremos. Explica, Gui. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso. Pra nós, obrigado. Obrigada, Fabinho.